Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer nesse vídeo uma pesquisa que saiu aí para a presidência da República. São 10 cenários, sendo 7 de primeiro turno e 3 de segundo turno. E nesses de primeiro tem Bolsonaro e Bolsonaro fora e quem seria o seu sucessor. E esse instituto, pelo que eu me lembro, é a primeira vez que testa o Haddad como sucessor do Lula. Aí o Lula fica fora. Colocaram o nome do Haddad, será que ele foi bem? Será que ele foi mal? Vou falar aqui do Ciro Gomes, que nos grupos de zap que eu faço parte aqui, o pessoal já ficou aí surpreso, alguns até comemorando, porque mesmo o Ciro dizendo que não será candidato, mais uma vez ele surpreende, desta vez ainda mais. Eu vou explicar tudo aqui e vamos trazer, claro, reflexões. Eu quero falar de todos os nomes que foram colocados, uma reflexão pequena em relação a cada um deles, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, deu uma olhadinha, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, manda o joinha para cima, vai que não gosta, faz parte, eu entendo. Manda o joinha para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, quem fez a pesquisa foi o Instituto Paraná Pesquisas, um dos institutos que chegaram mais próximos ali do resultado de 2022, agora em 2024 para a prefeitura, não acertou tanto quanto nas eleições presidenciais, mas ainda assim, foi um instituto que ficou ali próximo, digamos assim. E ele ouviu 847 eleitores no Brasil inteiro. Paraná é só o nome do instituto, não é que a pesquisa foi feita só no estado do Paraná não, gente, aí é Brasil inteiro. Entre os dias 21 e 25 de novembro tem uma margem de erro de 2,2 pontos para mais ou para menos. Vamos trazer aqui o cenário 1 da pesquisa estimulada, que é quando o Instituto fala o nome dos candidatos e o entrevistado responde quem ele quiser. Colocaram Bolsonaro. Está inelegível e mesmo assim lidera com 37,6. É isso mesmo. Bolsonaro em primeiro, Lula em segundo com 33,6. 4 pontos, com uma margem de erro de 2,2 para mais ou para menos, então eles estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro, porém com Bolsonaro 4 pontos à frente. Ciro Gomes vem em terceiro com 7,9, Tebet em quarto com 7,7 e o Caiado com 3,7. Bom, repito, no final vou falar de cada um desses nomes aqui. E se a candidata do bolsonarismo for a Michele Bolsonaro? Aí quem lidera é o Lula. Lembrando que no cenário anterior tem 3,8 indeciso e 5,8 nenhum branco e nulo. Mas no cenário com a Michele, você tem o Lula liderando com 34,2, a Michele em segundo com 27,5. Ciro Gomes em terceiro com 10,2, Simone Tebet com 8,2 e o Caiado com 6,4. O Lula, vocês vão perceber que ele praticamente se mantém com o mesmo percentual entre 36 e 34 ali, independente de quem será o adversário. Então aqui nós temos a Michele atrás do Lula, mas não muito, e o Ciro Caiado crescem um pouco mais. A Michele Bolsonaro praticamente, a Simone Tebet praticamente na mesma. E se for o Tarcísio como candidato? O Tarcísio vai aparecer um pouco abaixo da Michele. Aí nós temos o Lula com 34,7, como eu disse, praticamente se mantém. Tarcísio com 24,1. O Ciro Gomes melhora um pouco mais, vai para 11,5. A Simone Tebet praticamente se mantém, 8,4. E o Caiado até cai um pouco em relação à pesquisa anterior. Ele aparece com 5,3. E se for o Ratinho Júnior, governador do Paraná? Duvido que será. Ratinho não tem aparecido bem nas pesquisas, mas é um nome ventilado por aí. Aí nesse cenário, Lula, 34,4, se mantém. Ratinho Júnior, 15,3, bem abaixo do Tarcísio, já estava bem abaixo da Michele e do Bolsonaro. O Ciro Gomes, com 12,8, aparece empatado em segundo com o Ratinho Júnior, dentro da margem de erro. O Caiado, com 8,9, e a Simone Tebet aparece aqui em quinto, com 8,7. Praticamente a Simone se mantém aqui em todos os cenários. Então nós temos um empate técnico, repito, entre Ratinho Júnior e Ciro Gomes na segunda colocação, porém com Ratinho numericamente à frente. Num outro cenário, o Ciro vai assumir a segunda colocação, porque o candidato aqui é o Zema. Então o Lula, 34,7, parece que está assim, igual ao Lula, né? Quem vota nele não interessa quem vai ser o adversário, está com o Lula aí. Porém, é um teto baixo, daqui a pouco eu explico. O Ciro então vem em segundo, com 13,4. O Zema, governador de Minas Gerais, em terceiro com 12,2.
Simone Tebet com 9,5% e o Caiado com 8%. E num cenário 6, esse aqui, que eu me lembro aí, olha que nós falamos aqui sempre de pesquisas presidenciais, é o primeiro cenário que eu vejo sem o Lula e com o Haddad. Existe essa possibilidade? Sim. O Lula, óbvio, se tiver condições, saúde para disputar, ele mesmo tem falado disso, disputaria uma nova eleição, mas tem a possibilidade do Lula não disputar. E o nome mais forte hoje dentro do PT é o do Haddad. Vejam só o tamanho do problema do PT. Bolsonaro, inelegível, lidera com 38,3%. O Haddad aparece em segundo com 14,5%. Coladinho nele, Ciro Gomes, que nem diz que vai ser candidato, nem atua como candidato, nem aparece na grande mídia, 14,2%. Simone Tebet em quarto com 13%. Caiado com 4,4%. Por conta da distância entre o Haddad e a Tebet está em 1,5% e a margem de erro é de 2,2%, nós temos um empate. Haddad, Ciro e Tebet em segundo lugar. Porém, com Haddad um pouco à frente aqui, numericamente falando. Bom, pessoal, claro, antes de eu falar aqui dos nomes, se isso aqui acontecer, quando a máquina de comunicação do PT e do governo entrar em ação, vai alavancar o Haddad. Eu não tenho dúvidas disso. Mas o meu receio é que alavanque, mas não o suficiente para vencer a eleição. E aí a questão é você acabar jogando de novo o país na mão da extrema-direita, do bolsonarismo, seja lá quem seria o candidato apoiado pelo Bolsonaro. Lembrando que em 2016 o Haddad perde para o Dória a Prefeitura de São Paulo, em 2018 perde a presidência para o Bolsonaro, em 2022 perde o governo de São Paulo para o Tarcísio de Freitas. Seria ele o sucessor do Lula, caso o Lula não possa disputar? E tem que considerar essa realidade. Talvez o Lula não tenha condições, não queira disputar, e aí? Então a esquerda, ou o chamado campo progressista, que meio que tem que se perdido, abraçado pautas aí que tem se distanciado do povo, tá aqui com um problema. Lula extremamente carismático, uma figura popular, foi lá, venceu o Bolsonaro, lidera as pesquisas, mas e o Lula, né, não vai ser eterno aqui. E a gente tem visto a dificuldade do PT em relação a criar novas lideranças, e aí muitos apontam que é um problema que inclusive o Lula tem responsabilidade por não incentivar novas lideranças. Tinha o Dino aí, que era um nome que poderia disputar a presidência, e foi para o STF. Então, né, vejam só agora esse cenário aqui. O Bolsonaro não pode disputar. E aí, quem seria o candidato então? Michele lideraria com 27,6%. Ciro Gomes em segundo com 17%. O Haddad com 14,9%. E a Simone Tebet 13,5%. E o Caiado 7,1%. Então, aqui nesse cenário, sem o Bolsonaro, já que ele não pode disputar, e sem o Lula, quem aparece em segundo, numericamente à frente, é o Ciro Gomes, com 17%. Mais empatados dentro da margem de erro aí, ele e o Haddad. Bom, e se for Lula e Bolsonaro, segundo turno? Bolsonaro lideraria 43,7%, Lula 41,9%. Se for Lula contra Michele, Lula 42,7%, Michele 40,8%. Lula contra Tarcísio, o atual presidente 43%, Tarcísio 39,2%. Então, todos os três cenários, nós temos aqui um empate dentro da margem de erro. Governo Lula é aprovado por 46,1%, desaprovado por 51%. 32,6% acham seu governo ótimo ou bom, 42,3% ruim ou péssimo. Então, números realmente aí para servir de alerta para o governo. Falando aqui um pouco de cada um, Lula lidera em todos os cenários, exceto contra o Bolsonaro, que está inelegível. Então, como o Bolsonaro não conta, então Lula lideraria em todos os cenários com candidatos elegíveis. Mas aparece com um teto de 34, 34,7%, o que é praticamente o percentual de eleitores que consideram seu governo ótimo ou bom. É muito pouco para quem está na presidência. Ele chegou a ter 87% de aprovação lá em 2010, quando elegeu a Dilma, sua sucessora. Agora está aqui 46% de aprovação, aí é um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da época e do instituto. Muito pouco. Ele tem tempo para mudar, é o presidente, tem a caneta na mão, tem toda a influência. E o presidente tem sim, mas o Congresso, o STF, mas o presidente tem meios também de bater de frente, de comprar algumas brigas importantes, de mobilizar o povo a favor de pautas importantes. Então, Lula tem tempo para isso, né? Mas com esse arcabouço fiscal, que eu já critiquei aqui desde sempre, é praticamente impossível qualquer governo ser bem avaliado com arcabouço fiscal,
que quando foi aprovado no Congresso, o governo comemorou. Então,